Estamos de volta com mais uma série de vídeos. Vamos estudar agora com o capítulo 3 do Pirkei Avot. Vamos lá? Akavia ben Mahalalel disse: reflita sobre 3 coisas e não chegarás a pecar. Saiba de onde vieste, para onde vais e perante quem no futuro haverás de prestar contas. De onde vieste? De uma gota fedorenta. E para onde vais? Para um lugar de pó, larvas e vermes. E perante quem haverás de prestar conta e juízo? Perante o Supremo Rei dos Reis, Akadosh Baruch Hu. Mishnah número 2. Rabi Haniná, suplente do Kohen Gadol, sumo sacerdote do templo Bet HaMikdash, disse: reze pelo bem-estar do governo, pois se não fosse pelo temor a este, os homens se engoliriam vivos. Rabi Haniná ben Teradion disse: se 2 pessoas estão sentadas juntas e não trocam entre si palavras de Torá, então esta é uma companhia de zombadores. Pois foi dito, ele não se senta em companhias de zombadores. Mas se 2 se sentam juntos e trocam entre si palavras de Torá, a presença divina repousa sobre eles, pois foi dito: então os que temem a Deus conversaram um com o outro, e Deus prestou atenção e escutou, e um livro de recordação foi escrito diante dele, para aqueles que temem a Deus e meditam sobre a grandeza do seu nome. Deste versículo aprendemos apenas que é assim quando se trata de 2 pessoas. Como sabemos então que isso também é válido quando se trata de uma pessoa, se uma pessoa senta e estuda a Torá? Aprendemos isso do seguinte versículo: ele senta-se só e estuda tranquilo em silêncio. De fato, ele toma para si a recompensa. Mishnah número 3. Rabi Shimon disse: 3 pessoas que comeram da mesma mesa e não falaram palavras de Torá são como se tivessem comido da mesa de sacrifícios aos ídolos. Pois foi dito: certamente todas as mesas estão cheias de vômitos asquerosos quando não há menção do nome de Deus. Mas 3 pessoas que comeram na mesma mesa e falaram palavras de Torá é como se houvessem comido da mesa de Deus. Pois foi dito: e disse para mim: esta é a mesa que se encontra em frente a Hashem. Mishnah número 4. Rabi Haniná ben Haninai disse: quem fica acordado à noite ou fica andando pelo caminho e volta seu coração à ociosidade, realmente, se ele não está dedicado à Torá, coloca em perigo a sua vida. Mishnah número 5. Rabi Nehunia ben Hakaná disse: quem assume sobre si o jugo da Torá, isso é, a obediência e diligência no estudo das mitzvot e no cumprimento, lhe são retirados o jugo do governo, o jugo das obrigações mundanas. Porém, quem retira de si o jugo da Torá, lhe são impostas o jugo do governo e o jugo das obrigações mundanas. Mishnah número 6. Rabi Halafitá ben Dossa de Kfar Hananiah disse: se 10 pessoas se sentam juntas e se ocupam da Torá, a presença divina repousa entre elas. Pois foi dito:
Deus ergue-se na congregação de Hashem. De onde sabemos disso, que também é verdade com apenas 5 pessoas? Pois foi dito, e seu grupo, Feixe, ele fundou sobre a terra. Como sabemos que isso também é verdade com 3 pessoas? Pois foi dito, entre os juízes, ele, Hashem, julga. Então, como sabemos que isso é verdade com apenas 2? Pois foi dito, então os tementes a Deus conversaram um com o outro e Deus prestou atenção e escutou. De onde sabemos que isso é verdade também com 1? Pois foi dito, em todo lugar em que meu nome seja mencionado, virei a ti e te abençoarei. Mishnah número 7. Rabi Elazar de Bartota disse, dá a ele, a Hashem, do que é dele, pois tu e tudo que é teu, na verdade, é dele. E assim foi dito por Davi, o rei Davi, pois tudo é teu, Hashem, e do teu temos te dado. Rabi Yaakov disse, quem anda pelo caminho e estuda a Torá, interrompe o seu estudo para simplesmente observar, quão bela é aquela árvore, quão belo é esse caminho, esse campo arado. Este é considerado pelas Escrituras como se fosse culpado de um pecado mortal por ter interrompido o estudo. Mishnah número 8. Rabi Dostai Bar Yanai disse, em nome de Rabi Meir, quem esquece algo de seu estudo da Torá, as Escrituras o consideram como se fosse culpado de um pecado mortal, pois foi dito, mas tenha cuidado e guarde tua alma muito, para que não esqueça as coisas que teus olhos viram, pois poderia-se pensar que isso se aplica inclusive se o tema foi demasiado difícil para ele e por isso esqueceu, motivo pelo qual nas Escrituras acrescenta-se então, para que elas, as palavras, não sejam afastadas do teu coração todos os dias da tua vida. De modo que ele não é culpável de pecado mortal, apenas que se sente ociosamente e remova da sua memória mediante a negligência na revisão dos seus estudos de Torá. Mishnah número 9. Rabi Haniná ben Dossa disse, todo aquele cujo temor ao pecado precede a sua sabedoria durará. Mas todo aquele cuja sabedoria precede o seu temor ao pecado, sua sabedoria não durará. Então, na verdade, a gente aprende com isso que é mais importante o temor ao pecado do que toda a sabedoria, porque a sabedoria tem que vir depois do temor ao pecado. Na número 15, tudo está previsto, porém, mesmo assim, se concede liberdade de escolha. O mundo é julgado com bondade e tudo depende da maioria das ações praticadas. Mishnah número 16. Ele costumava dizer, tudo se dá com garantia e uma rede se estende sobre todos os seres vivos. A loja está aberta. O vendedor dá um crédito. O livro de contas está aberto. A mão escreve. E quem deseja tomar emprestado, que venha e tome emprestado. Os cobradores fazem suas rondas regularmente, todos os dias, e cobra-se do homem com ou sem o seu conhecimento.
e eles têm que se basear. O julgamento é um julgamento de verdade e tudo está preparado para o banquete. Mishnah número 17. Rabi Elazar ben Azariah disse: se não há Torá, não há conduta social adequada. Mas sem conduta social adequada, também não há Torá. Se não há sabedoria, não há temor a Deus. Mas sem temor a Deus, também não há sabedoria. Se não há conhecimento, não há entendimento. Mas sem entendimento, não há conhecimento. Se não há farinha, sustento, não há estudo de Torá. Mas sem estudo de Torá, não se chega ao sustento. Ele costumava dizer: a pessoa cuja sabedoria excede suas boas ações, aqui se pode comparar. Se compara a uma árvore cujos galhos são numerosos, porém suas raízes são poucas. E vem o vento e arranca a árvore e vira-a de cabeça para baixo. Pois foi dito: e será como árvore solitária em terra árida, e não verá quando chega ao bem. Habitará em terra seca, no deserto, em terra salina e inabitável. Mas e aquele cujas boas ações excedem a sua sabedoria? Aqui se pode comparar. Se compara a uma árvore cujos galhos são poucos, mas cujas raízes são numerosas, de modo que mesmo que viessem todos os ventos do mundo e soprassem contra ela, não poderiam movê-la de seu lugar, pois foi dito: e será como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes até a correnteza, e não sentirá quando chega o calor, e sua folhagem será verdejante, e mesmo em um ano de seca, não se preocupará, nem deixará de dar seu fruto. Mishnah número 18. Rabi Eliezer Rishma disse: as leis referentes ao sacrifício das aves e o cálculo relativo ao período das mulheres, estas são os elementos principais da Alahá, a lei da Torá. O cálculo dos ciclos, a astronomia, e o cálculo numerológico das palavras hebraicas, a gematria, são os codimentos da sabedoria. E com isso terminamos os estudos do capítulo 3 do Pirkei Avot, tá bom? Continue estudando. Esse livro aqui do Pirkei Avot, da editora Mayanot, ele vem com os comentários e explicações do Rambam, como a gente tem um vídeo aqui que fala um pouco do Rambam, um outro livro que a gente estuda, que é o Sefer HaMitzvot. E continue com a gente, se inscreva no canal, coloque que você gostou, tá bom? Para a gente aumentar as publicações do canal, divulgar a Torá e trazer Mashiach, tá bom? Tudo de bom, boas escolhas!